Beleza. 62. Muito fácil ou fácil? Muito fácil. Extremamente fácil, Rodolfo batida. tá rindo aí, professor, hein? Batidíssima essa Olha, daqui. o Rodolfo, que tá acostumado aqui a fazer podcast, transmitir, ele tem que gabaritar uma prova dessa, hein? Tem. Eu fiz um desafio aqui na minha turma, aqui, professor, da LAC todinha. Manuel. Nosso Manuel. Eu falei, Sim. Manuel, você pega qualquer prova de concurso aí, você imprime uma para cada um, você coloca toda a nossa equipe de um lado e eu do outro, cada um coloca R$100, eu coloco, cada 100 coloco 200, o dobro de Dobrando. cada um, dobrando. Somos todo mundo fazendo a prova e eu fazendo aqui. Quem tirar a nota, Leva tudo. leva tudo. E não quiseram. Mas 6 contra 1. eu tô tentando puxar esse menino para um dos concursos. Nem cogitam, professora, de participar. Meu Deus. Falta de confiança, né? Falta. Porque eles assistem mais aula que todo mundo junto aqui. Então, não acredito. Eles assistem aula de carreira policial, fiscal, municipal, tudo eles assistem. E editam. Edita, faz tudo. tudo, tá em sala de aula, acompanha, Vamos corta. lá. Tem uma pergunta aqui no YouTube. Projeta ela aí para nós. Fala aí, vamos fazendo aqui quando você projeta aí. Questão 62. Tiago foi denunciado pelo Ministério Público pelos crimes de falsificação de documentos particular. Artigo 298 do Código Penal. E estelionato. Artigo 171. Famoso, né? Exato. Em concurso material. Artigo 69 do Código Penal. Por ter protocolizado pedido de restituição de declaração de compensação de tributos junto à administração fazendária, inexistentes, cujo valor seria superior àqueles aos débitos de sua empresa. Nesse caso, em relação ao crime de falsificação de documento particular imputado, é correto afirmar que Súmula 17, gabarito letra E, trata-se de um crime meio, que é punível se ele não se exaurir no crime fim, não sendo por este absorvido. O que diz a súmula 17? Diz lá que quando o falso se exaure no estelionato sem mais potencialidade lesiva, fica por este absorvido. Aqui ele não se exaure, então trata-se de um crime meio que não vai ser absorvido. Por quê? Porque ele tem mais potencialidade lesiva para frente. Vamos entender o comando aqui, professora, por leigo aqui, né? Então é o seguinte, o cara, pelo que entendi aqui, vou dar um exemplo aqui, o cara foi fazer sua declaração de imposto de renda, e aí o sujeito foi lá, professora, e conseguiu uns atestados médicos lá, alguns recibos médicos, e mandou. Com falso. isso, falso, atestado médico falso, o que acontece? Para ele receber uma restituição maior. Então, nessa conduta dele, ele bateu lá no 171, que ele fez um documento estelionatário, sim. né? E um 298, que é falsificação de documento particular. Aham, 2 crimes. exatamente. Se fosse- Por isso que ele fala artigo 69 em concurso material. Ah, então o artigo Por 69 isso, fala de concurso. fala do concurso material. Aham. E que O concurso material eu tenho 2 condutas Uhum. e eu faço a somatória dessas penas. Eu junto as duas. Porque essa Não essa tem questão... aquela pessoa que fica maior, a outra menorzinha cai fora? Então, é justamente o que trata essa questão. Ele quer saber se eu fico com o crime fim, que é o crime maior ou menor, ou não, se fica absorvido. Que nós estamos falando aqui do princípio da consunção. Eu sempre falo que para o princípio da consunção, que trata essa questão 62, eu sempre utilizo o exemplo do Fernando Capês, que é um doutrinador muito bom que a gente dá lá na graduação e depois esquece ele em fase de concurso. E é o melhor para falar sobre isso. Ele dá exemplo de 2 peixes. Ele dá exemplo de um peixão e de um peixinho. Isso aqui, essa absorção, é o crime grande, o peixão engolindo o peixinho. É isso. Agora, se fosse olho por olho, dente por dente, ele ia pegar o peixinho e o peixão. E o peixão, exatamente. Mas aqui nosso direito Só que não o que admite acontece? isso, né? É por isso que existe a súmula 17. A súmula 17 fala: se eu fiz esse estelionato só para aquilo e para mais nada, aquilo não vai mais causar mais nenhum dano, não tem mais potencialidade lesiva, eu respondo só por aquele crime fim. Esse meio aqui é falsificação, fica por ele exaurido. Vamos supor que, para mudar o exemplo para ficar fácil de entender, eu quero comprar um carro Finan, estelionato. Só que para isso eu não posso comprar no meu nome esse Finan. Então eu falsifico a minha CNH. Só para isso. Eu não quero ela para mais nada e depois eu vou rasgar. Então eu uso de documento falso, compro esse carro Finan, esse estelionato. Em tese eu responderia pelo falso aqui e mais pelo estelionato, certo? Só que eu só fiz esse documento apenas para comprar esse carro, para praticar esse estelionato, esse Finan. Então, esse crime aqui de falso fica absorvido, porque ele é o crime meio. Ele é necessário. Eu precisava desse documento.
Agora, se eu pegar essa CNH falsificada e quiser... Compra na Martinello, na Magazine, Aí tudo que é aí lugar. Vai dois responder crimes. pelos dois. Porque perceba que ele não Até se exa- separadamente, né? Em concurso material, como ele fala aqui, separadamente. Por quê? Agora ele não se exauriu no FINAM. Eu ainda peguei ela e usei ela em vários lugares. Perceba que não se exauriu. É o gabarito da questão. Então, Trata-se de um crime e meio, que é punível. Então, nesse caso concreto aqui, o peixão aqui seria um 71. Seria um 71, exatamente, que é o crime maior. E aqui o falso seria o crime menor. Então seria um 71 engolindo o O falso. 71 é crime contra... O estelionato? É. O estelionato. 171. Crime contra o patrimônio, não é? Patrimônio? Patrimônio, 171 certo, patrimônio. É o primeiro. Não, o primeiro é. Vem furto e roubo primeiro, É, ele é depois. é depois. É depois, 157, 155. Mas é furto, bom, né, roubo. discutir questão, né? É, Você bom viu? demais. Aí ele fala aqui, trata-se de um crime e meio. Sim. Tá, mas deixa eu ver. É o meio para que eu possa. Olha só, gente, ó, nesse caso, olha o comando lá, ó, nesse caso, com relação ao crime de falsidade, então, falsidade de documento particular. É um crime e meio, é o que eu precisava, é o meio que eu precisava para fazer. A senhora achou fácil essa questão? Muito de graça. A gente trabalha isso aqui em sala de aula. Então, o que acontece? Até Então, esgotar. ele está perguntando sobre a conduta desse crime. Deste crime. Então, esse crime O que o acontece trato-se com de o falso? crime Porque meio. o estelionato, ele vai responder pelo estelionato aqui. Crime meio. Crime meio. É o precisava. Então, ele precisava dessa falsificação para fazer o crime que ele gostaria, que ele estava visando. Então, que é punível, que vai ser punido, se ele não se exaurir no crime fim. Quer dizer, eu ainda posso usar esse documento para outras coisas? Se sim, não vai ser absorvido. Bacana. Por isso que ele fala, se ele não se exaurir no crime fim, porque se ele se exaurir, está absorvido. Princípio da absorção. Olha, a turma da PM aí, da polícia aí, mata isso aqui com os pés na costa. Agora, Nossa do Senhora. fiscal vai dar uma pegadinha. Professor. Ah, não acho não, porque é bem facinho. É porque em sala de aula, quando nós temos ali o quadro e o desenho do peixão, fica bem facinho para visualizar. Mas agora deu uma esclarecida boa, hein? É bem facinho. 63. Muito fácil ou fácil? Muito fácil. Ó, manda a pergunta Cadê aí. a pergunta? A senhora lê lá que eu não enxergo ali. Aquela questão de penal não poderia ser contra a ordem tributária. Aquela questão de penal. Qual é a questão de penal? Vamos ver. Não poderia ser crime contra a ordem tributária? Qual? Questão de penal? De penal, será? Aquela questão de penal não poderia ser crime contra a ordem tributária. Não chegamos nela ainda. 63. Ah, não chegou ainda, Não chegamos nela ainda. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá Deixa eu ver. É Marília, né? Moreira. Marília abre o artigo 337-A3, tá? É exatamente aí o crime de sonegação de contribuição previdenciária que está expresso no Código Penal. Pode abrir o 337-A. Tem mais coisa aqui, pessoal. Vamos aproveitar aqui, ó. Aqui, ó. Alexandre Cristino, top, valeu, Cristino, ó. Realmente, tá top, viu? Muito bom isso aqui, ó. Aquela questão de penal não poderia... Aí ela manda, ó, 2. Deixar de recolher num prazo legal o valor de tributo ou de contribuição social descontado ou cobrado à qualidade do sujeito passivo, a obrigação que deveria recolher nos cofres públicos. Lei 8.137, artigo 2º. Que é o crime contra a ordem tributária. Crime esse. contra tributário, Isso. né? Só que ele está falando aqui, ó, demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias. Aí abre o 337-A3, que tem a hipótese exclusiva que ele dá aqui no exemplo. Deixa eu dar só uma navegada aqui nas redes sociais aqui. É como se fosse um pequeno intervalozinho. Para Sim, aí. senhor.